convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e saia dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos uma luta que ela é feroz diariamente na nossa caminhada aqui neste mundo. A luta qual é? É eu silenciar as vozes dentro de mim que impulsionam a minha vida e que me dá a ilusão, porque sinto, do que o que eu sinto é o que é certo, é que é a verdade, porque me dá prazer, porque me deixa pelo menos feliz em alguns momentos. E aí está a questão onde explica por que Jesus veio. Nós não acreditamos que nós estamos doentes espiritualmente. Nós temos muita dificuldade de entender isso e aceitar. Todos nós, toda a humanidade, onde você pode imaginar homens e mulheres espalhados pelos continentes desta terra, todos os homens estão doentes espiritualmente. Eles têm vontade, como eu tenho vontade e você tem. Agora, esta vontade, São Paulo explicou muito bem hoje na primeira leitura, que é a primeira carta aos Coríntios. Ele está explicando para essa comunidade e para nós, que existem dois tipos de espiritualidade, aliás, dois tipos de vivência neste mundo entre nós homens. Existem os homens psíquicos e os homens espirituados. Tá? Qual é a diferença de um e do outro? No primeiro momento, todos homens, por causa do pecado, ficaram diminuídos como homens psíquicos. E o homem psíquico é aquele que tem uma natureza humana, que tem sua vontade própria, que tem desejos que brotam dentro de você, dentro de mim, que raciocina, que é inteligente, que consegue sobreviver, que consegue casar, que consegue trabalhar, que tem amigos, que ri, que brinca, que tem colegas, tem momentos de contentamento, de regozijo, que chora. Esse é um homem psíquico, da maneira que a gente sai do ventre da nossa mãe, e a gente cresce, e os sentimentos, a personalidade da pessoa, o temperamento, é próprio de cada um. Cada um, se estudar dentro da ciência da psicologia, cada um tem um temperamento.
porque nasceu assim. Cada um tem e assim vai se formando um caráter de cada um. Então isso tudo são os homens psíquicos. Eu trabalho, eu decido na minha casa o que é melhor, o que não é melhor. Eu decido se eu quero ir ou não ir, se eu quero comprar agora ou não. Então isso são os homens, é a humanidade toda está assim. Mas por que para Deus esse tipo de comportamento é considerado doença espiritual? Porque Deus, quando pensou o ser humano, não pensou o homem psíquico, pensou o homem espirituado. E o que é um homem espirituado? É aquele que tem os sentimentos e a natureza de Deus nele. Pensa como Deus, sente como Deus, tem o seu caráter formado na natureza divina. Então, existe uma diferença aí. Só que nós todos nascemos com um estilo psíquico apenas. E Jesus veio trazer aquilo que foi retirado de nós. A vida do Espírito, da vida dele, da natureza divina, do sobrenatural que Deus pensou primeiro, que Deus desejou o homem. Imagina um artista. Nós não temos uma cultura de curtir, de saborear artes de quadros, não é a nossa cultura. Tem gente que gosta, tem gente que não liga, nem vai ver essas coisas. Mas imagina um artista que tem um dom de fazer grandes artes de pintura num quadro, e ele pensou desenhar, por exemplo, um jardim, e ele colocou as flores que ele quis, ele colocou a grama, as árvores, ele colocou um lago, ele colocou os animaizinhos ali, do jeito dele, e assinou embaixo. Mas alguém pegou esse mesmo quadro, que já tem um autor próprio dele, rouba esse quadro, imagina, roubou o quadro, que já está feito, que tem a assinatura do autor embaixo, e o autor ficou feliz, e tudo que eu fiz é bom, está feliz, colocou a assinatura dele, aprovou. Estou falando sobre como Deus pensou eu e você, assim. Mas imagina esse quadro que ele é roubado, e alguém pega essa pintura, toda feita de uma maneira totalmente original, e começa a puxar as plantinhas, pinta as flores de uma outra cor, estica a árvore um pouco mais para cima, no lago, se tem ali uns tipos de peixes, coloca mais alguma outra coisa, pronto, já mudou bastante aquele quadro. Então aquele quadro perdeu a sua originalidade. Eu estou dizendo de uma maneira utópica, plástica, para a gente entender que por causa daquele primeiro pecado, depois que o homem tinha feito, depois que Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, o diabo conseguiu convencer o homem que ele não precisa de Deus, e que ele pode viver simplesmente sem a presença divina. Esquece isso. E convencer o homem que o homem é capaz daquilo que ele sente, daquilo que brota de dentro dele, que vai começar a brotar coisas dentro dele, e que essa natureza que brota dentro dele é a felicidade dele. Então, esse foi o roubo, esse foi o sequestro desse quadro, e que alguém começou a pintar por cima da arte do autor original. Só que caiu na ilusão de que realmente, eu não preciso de religião, eu não preciso ficar rezando, eu não preciso de nada disso, porque eu tenho força, eu tenho energia, eu sou inteligente, eu consigo resolver algumas coisas. A maioria das coisas eu consigo. Quando eu não consigo resolver, eu parto para outra. Eu dou um jeito, eu sou esperto.
Então veja, é isso que se chama, perdeu a natureza divina. Nós perdemos. Fomos feitos para ser homens espirituados, mas o diabo conseguiu, eu falo do diabo porque o Evangelho está falando dele hoje, convencer, iludir, mentir que o homem pode viver sem o Espírito Santo, sem a natureza divina, sem aquilo que Deus pensou primeiro. O diabo convenceu. E isso veio de tradição, de geração em gerações. Chegou em nós. E nós nascemos, um bebezinho nasce, uma mocinha nasce, um menininho nasce, nós nascemos e nascemos como? Lindinhos, inteligentes, claro. Você pode, até mais hoje em dia, as crianças estão tão espertas, gente, que é uma coisa que é espetacular ver. Mas isso não é a vida não é a vida espirituada, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele sobrevive, ele envelhece assim, ele morre assim, mas ele morre sem a presença real de Deus em todo o caminhar dele. Por isso Jesus vem. Por isso Jesus vem, ele é Deus, e ele veio para quê? Para que livres os homens pudessem escolher ou não, quer ter a vida do espirituado, a vida da natureza divina ou não. Livre, Deus não impôs goela abaixo. Quer ter uma religião onde Deus é o Senhor? Sim ou não? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a leitura de Josué, no livro de Josué, Josué disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. Estou dando exemplos bíblicos. E Jesus hoje, diante desse evangelho, ele nos apresenta uma circunstância reveladora do que estamos falando até agora. Veja, Jesus falava com autoridade. Isso a gente tem que prestar atenção. Chamava a atenção de todos que o escutavam. Ficavam admirados de ouvir o que aquele rapaz falava. Aqui tem um parênteses que a gente tem que fazer um pequeno aprofundamento. Mostra com isso que na sinagoga, sinagogas é uma igreja dos judeus, como esta, um lugar, só que é chamada de sinagoga. É o lugar onde eles celebram Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. E lá, quantas vezes um doutor da lei, um grande fariseu, pregava a palavra no ambão, e eles ouviam, achavam bacana, mas não era nada admirável, não era nada que chamava muita atenção. Mas Jesus, quando falava, ardia o coração daquele povo ficava admirado. De onde vem tanta sabedoria neste homem, nesse jovem galileu? Entenda? Por quê? Por quê? Porque Jesus já está mostrando, fazendo um convite para mim e para você. Traz para agora, traz hoje. Como é que Jesus vem para falar? Jesus não vem apenas com a inteligência, ou até chama-se sabedoria humana, como muitas vezes os judeus atuavam num ambão, falava da palavra de Deus com uma maestria muito grande, mas humanamente falavam. O povo vai falar: ai, que bonito, legal. Ele explica bem, mas não entrava no coração deles. Eles não tinham vontade de viver Deus, eles compreendiam os mandamentos, mas eles não viviam o mandamento. Olha isso. Agora Jesus, quando fala, ele fala no Espírito. E aí as pessoas, quando ouvia ele falar no Espírito, o coração se abria, porque é como se lembrasse do quadro original. Meu Deus, eu me identifiquei com isso. A palavra dele
é uma palavra que queima dentro da gente. Por quê? Por quê? Porque Jesus trouxe o antídoto, aquilo que foi roubado, aquilo que foi iludibriado por Satanás, e a gente não usa. O quê? A verdade de Deus, o Espírito de Deus, a natureza de Deus. E quando os homens, psiquicamente, apenas raciocinando as coisas, ouviu a palavra de Cristo, acendeu neles como se fosse uma coisa. Imagina alguém que bateu a cabeça no chão ou numa quina e perdeu o raciocínio, ficou esquecido durante um tempo. Mas é como se de repente falasse: opa, eu reconheço essa voz. Espera aí, o que você está falando tem a ver comigo, tem a ver com a minha natureza. Era isso que reagia no coração de quem ouvia Jesus. É como se voltassem, como se tirassem um véu do coração e da alma deles. O véu era retirado e a nossa alma se ardia enquanto ele nos falava. Os discípulos de Emaús chegaram a declarar isso, os discípulos de Emaús. Quer ver uma fala de Deus no Espírito? E que todos reconheceram que era Deus naquele momento? É como se tivesse tirado um véu, naquele momento maravilhoso, do dia de Pentecostes, onde Maria Santíssima estava no cenáculo, ali na Galileia, nessa mesma Galileia. Eles estavam no segundo andar, e eram janelas abertas. Maria estava com os apóstolos, e ali eles começaram a orar, e veio o quê? O Espírito Santo desceu naquele lugar, de uma maneira formidável, espetacular, como labaredas de fogos. Começou a se fazer um barulho, um ruar naquele local. E eles, Maria e os 12, começaram a falar nas línguas de todos aqueles que passavam ali pelas principais vias, porque imagina um local assim, de grande movimentação. Quem passava na rua, eram pessoas. A Galileia é considerado o local de várias pessoas, estrangeiros, que iam para aquela cidade. Imagina, ingleses, norte-americanos, japoneses, espanhóis, portugueses, tudo junto ali, andando. E quando eles começaram a orar, cada um ouvia na sua língua, na sua pátria, na sua cultura. E eles paravam: meu Deus, eles estão falando de Deus na minha língua. De onde está vindo isso? Então, quando Jesus falava, ele criava esse impacto nas pessoas. Meu Deus, ele fala com uma autoridade. Então todo mundo fica falando: de onde vem tanta sabedoria? Por que nos chama tanta atenção esse rapaz quando ele fala? O que ele tem? Aí muitos chegavam até a dizer: ele não é o filho lá de Maria? Ele não é o filho o filho do carpinteiro? Lembra? As pessoas ficavam: quem é esse que nos fala? Só que a conversa não para por aí. Nesse episódio, eles estavam dentro de uma igreja, de um templo como esse, onde a igreja estava reunida. Imagina aquele homem que Jesus, que o autor sagrado revela, estava possuído por um espírito de um demônio impuro. Quantas vezes aquele homem não estava sentado naquele banco? Vocês nunca pararam para pensar? Ou será que aquela pessoa nunca esteve lá? Foi lá porque ouviu falar de Jesus e foi até lá. Imagina, o demônio quer ficar longe de Cristo, porque é a luz verdadeira, é o Espírito verdadeiro. Mas era alguém como nós, que estava lá. E quando ouviu o Espírito falar, eu estou falando exatamente nesse termo, quando ouviu o Espírito pronunciar, o que aconteceu? Imagina como se quebrasse as correntes, e o demônio se manifesta. Opa! Aumentou a voz e disse: eu sei quem tu és. Eu vou até repetir aqui como é que o demônio falou, para a gente não ficar confuso, para vocês entenderem o impacto que houve naquele local. Olha aqui, ó.
Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, logo depois que ouviu Jesus falar no espírito. Não tire esse raciocínio. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Olha, já fala o nome direitinho de Jesus. Viestes para nos destruir? Destruir? Por que o demônio fala, vieste nos destruir? Raciocina. Eu sei quem tu és. Lembra quando Jesus disse para os apóstolos, a maior pergunta da Bíblia? Qual é a maior pergunta da Bíblia? E para vós, quem eu sou? Lembra quando Jesus fez essa pergunta? Olha o que o demônio fala, preste atenção. Tu és o Santo de Deus. O demônio faz uma revelação dentro da sinagoga. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, no qual possuía talvez durante tanto tempo, saiu dele, aqui está o detalhe, não ficou nele não, e não lhe fez mal nenhum. Aí o espanto se apoderou de todos que estavam lá. Por que esse demônio diz, viestes para nos atrapalhar? Lembra lá no comecinho que o padre falou? Do quadro? Que o autor sagrado desenhou e desejou o homem ter a natureza divina, ter o Espírito de Deus em mim. Foi assim que Deus pensou me pensou, melhor dizendo, pensou você, com a natureza divina, com o Espírito dele, com os sentimentos dele, com o pensamento dele, com vontade que brota dele. Minha vontade é a vontade, lembra que Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Veja, Jesus está declarando o que ele veio fazer. Ele veio nos convidar a voltar aquilo que foi quebrado lá atrás. E é claro que isso atrapalha. Por que atrapalha? Porque uma vez que o maligno conseguiu me iludir, que eu sei o que é melhor para mim, raciocina, o diabo conseguiu me iludir, eu sei o que é melhor para mim, o que eu sinto é a verdade para mim. O diabo nos convenceu disso. Daqui a pouco vem o Espírito Santo e começa a vivenciar tudo aquilo ao redor da minha vida, e começa a mostrar, e eu começo a reconhecer que existe uma verdade que estava escondida, e ela aparece na minha frente, e eu praticamente descubro qual é a minha natureza, e eu quero viver a natureza divina que é minha. Foi para isso que eu nasci. E o diabo começa, epa, viestes para nos atrapalhar? Então veja, nesse evangelho existe uma revelação muito grande no hoje da sua vida e na minha também. Por isso que o homem psíquico, que apenas é levado pela natureza humana, pelos seus próprios sonhos e pensamentos, tem nada a ver com Deus. Quando é contrariado, quando perde alguma coisa aqui, o que acontece? O que acontece? Não aceita. Não aceita. Vocês lembram aquele momento onde Simeão, quando Jesus nasceu, foi levado no templo, porque segundo a palavra, na lei de Moisés, o filho primeiro do sexo masculino deveria ser oferecido a Deus. E olha só que coisa interessante. Você pegava, imagina, meu primeiro filho, é um menino, primeiro filho meu,
primeiro que nasceu do ventre da mulher. É um menino. Eles tinham que ir até o templo, no templo de Deus, lá na época. Eles tinham que fazer 3 coisas: oferecer um menino, tá? Levar o menino lá no templo e oferecer para Deus, porque pertence a Deus. Pertence a Deus, é de Deus. Primogênito é. Esse primeiro menino não é teu não, é do Pai, é de Deus. Então todos tinham que levar o menino e o levar no templo. Só que, segundo a lei, quem levava o seu primeiro filho lá no templo já tinha um caixa que você pagava como um imposto, pagava mesmo com o seu salário, e dava uma paga para Deus, e você trazia o filho de volta. Entendeu? Tipo assim, você negocia com Deus, é mais ou menos assim, porque na verdade é de Deus, mas como nasceu das entranhas daquela mulher, e tem o pai junto, eles vão: Senhor, olha, ele é teu, nós oferecemos, nós trouxemos aquilo que é teu, deixa-nos ficar com ele até ele crescer, sim, e aqui está a nossa paga, aqui está um contrato, ele é teu, mas ele fica conosco. Era assim, era a lei. Segundo motivo, a mulher, quando tinha um bebezinho, olha que coisa bonita, o sangue para os judeus, ele é sagrado, significa vida. Então toda mulher que menstrua, ela está impura. E uma mulher que vai ter o filho, no parto, elas perdiam muito sangue. Então, segundo a lei, a mulher, depois de 40 dias, só depois de 40 dias do parto do bebezinho, é que tinha que ir para o templo também, tá? Fazer a sua purificação. Ou seja, a mulher depois de 40 dias, acabou aquele ciclo todo, está limpa, ficou em oração, ficou em casa, resguardada. Por isso tem aquela coisa da quarentena. E depois de 40 dias, ela ia para o templo também, levava o menino, ia também. E ali ela recebia liberação para viver novamente na sociedade. Era assim a lei. Era assim a lei. Mas aconteceu uma coisa diferente com Jesus. Maria e José eram muito pobrezinhos. E para levar o menino, qual era a paga? A paga era o seguinte: eles não tinham dinheiro, mas as classes mais bem favorecidas levavam um cordeiro, levava um boizinho, um cabrito, e trazia o menino primogênito de volta, deixava lá no altar, era o pagamento. Deus, ele é teu, primogênito, tá? Mas eu estou trazendo esse novilho maravilhoso, essa vaquinha maravilhosa, esse boizinho, e agora eu fico com ele. Tá bom. E Maria e José? Eram pobres. Então, a segunda lei, quem era muito pobre levava o quê? Um par de rolinhas. Passarinho. Então, ok? Levava um par de passarinhos. Que significa dizer, eu não tenho nada. Para que ele dizer, ele é totalmente de Deus. Ele não é nem de Maria. Não volta para Maria, não volta para José. Ele é de todos nós. Olha o raciocínio dessa alusão que é feita. Mas, para terminar a minha homilia, naquele mesmo dia, que apresentam Jesus, que Maria entra no templo para purificar, existia dois personagens lá dentro. Vocês lembram muito bem? O velho Simeão, homem justo, um homem que só vivia em intimidade com Deus. Então, se ele vivia em intimidade com Deus, o Espírito Santo revelou algo para ele. E existia uma mulher viúva, tinha 84 anos, que vivia lá, e só vivia vida para Deus, dentro do templo. Quando Maria levou o menino, Simeão pega no colo e faz uma profecia, que lá em Isaías capítulo 8, praticamente o profeta disse a mesma coisa. Esse menino, olhando para a mãe, atenção agora, profeta, é um verdadeiro profeta, ele está cheio do Espírito Santo, Simeão. Esse menino será motivo de erguimento de muitos, e também vai ser pedra
de tropeço para muitos caírem. E olhou nos olhos da Virgem Maria e disse: e uma espada traspassará sua alma. Meu Deus, se você ficar meditando isso, você fala... O Simeão fez uma profecia espetacular. Primeiro disse que Jesus viria para trazer, em outras palavras, o Espírito Santo para nós. Motivos de soerguimento de muitos. Muitos. Mas muitos também vão ver em Cristo Jesus pedra de tropeço. Viestes para nos atrapalhar, eu quero viver a minha vida, meu. Entende agora? E dentro do nosso próprio quintal de casa, muitos não querem saber de Deus. Então a profecia acontece. Agora veja o fechamento de tudo. Olhou para Maria, sua mãe, o único filho, e disse: uma espada traspassará teu coração. O que é então o cristianismo? O que é essa vida no Espírito Santo? O que ela é? Você sabe que o amor de Deus, ele é equiparado também a sofrimento. Quem tem o amor verdadeiro, que é o Espírito de Cristo, experimenta neste mundo a cruz, a espada. Por quê? Por que Deus permite isso? Por quê? Quantas vezes a gente trabalha isso aqui? Porque o Senhor, para nos erguer, ou seja, para ter a vida dele, para ter o Espírito dele, nós precisamos sair de nós. E como é que a gente sai de nós? Muitas e muitas vezes, tendo que provar uma fé das perdas, das derrotas, dos insucessos, e continuar declarando aqui, nesse mundo: Deus é maior do que tudo que me acontece, porque com Cristo eu sou mais que vencedor, porque Ele veio para me devolver a vida que eu perdi, e também devolver a vida daqueles que já se foram, devolver a vida de todos. Por isso que o amor de Cristo tem cruz, tem espada. Maria experimentou. Maria não foi poupada, gente. Maria não foi poupada do sofrimento. E que sofrimento! Por isso que nós recorremos a ela toda hora. Por isso que na hora da nossa dor, da alegria e dor, principalmente dor, nós vamos até a mãe e falamos: mãe, eu já levei ao teu filho e falei que a vontade é dele, mas eu peço para a senhora, se possível, mãe, a senhora que experimentou uma espada na alma, não foi no coração não, na alma, interceda por mim nessa hora, minha mãe, para que eu quero receber a vida de Deus na minha história, já nesse mundo, e quero que todos os meus também, que o Senhor me confiou, também tenham a vida divina. Por isso que a gente reza pelas almas dos falecidos, por isso que a gente aplica as missas pela alma deles, para que Deus, na sua infinita misericórdia, por intercessão da mãe, tenha compaixão das almas já falecidas, que por algum motivo morreram e também em pecado. Entende, irmãos? Então, quando esse demônio que estava possuindo esse homem faz esse decreto, ele revela toda a escritura para nós, sem ele querer, porque ele ficou aprisionado diante da força de Deus. Viestes para nos atrapalhar. Eu estava vivendo tão bem a minha vida do meu jeito. Agora vem alguém, vem a Igreja Católica e começa a dizer que isso é pecado. Vem dizer que não é por assim que se reza. Vem dizer que eu posso talvez nem merecer a vida eterna porque eu estou vivendo irregularmente. Entende? Vocês estão entendendo, irmãos? O ensinamento de hoje de Cristo para nós. Por isso, a vida no Espírito nos revela a verdade de Deus. Por isso que Paulo fala: ninguém nos julgará a não ser o mesmo Espírito. Ninguém pode julgar quem vive no Espírito. É o Espírito que fala em nós, é o Espírito que vive em mim, é o Espírito Santo que vai falar através de mim. Quem me julgará?
Agora, a questão é, a maioria de nós ainda vive no psíquico da nossa vida. E aí está o treino da nossa história. O treino. Senhor, eu quero ter o teu Espírito. Eu ainda não consigo. E aí o Senhor vai permitindo as noites traiçoeiras. Porque Ele nos ama, viu, irmãos? Porque Ele nos ama. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, como eu venho entendendo também como padre e transmitindo para vocês. O Senhor não veio para nos julgar. O Senhor veio para nos chamar de volta para a verdade dEle. O significado de quem vive no Espírito, nesta vida aqui, não é o meu matrimônio, não é o meu sacerdócio, não é a minha maternidade, não é a minha paternidade. O significado no Espírito de eu estar aqui é fazer a vontade do meu Senhor, é ter a vida dEle, e que todos tenham a vida de Cristo. E eu desejo que o meu irmão também tenha, para que não só eu, mas como o outro também possa estar naquilo que o Senhor sonhou para todos nós, a vida eterna. Por isso que a gente reza pelo outro. Então veja o que o diabo vem fazendo no nosso meio, irmãos. Ele vem nos enganando, nos enganando, nos enganando, e vai nos convencendo do que é aqui a verdade da minha vida. Quer conversar com alguém que já partiu na sua casa, que já não está mais no teu meio? Reze a Santa Missa pela alma deles. É o Espírito Santo que nós devemos levar até eles. Quer que eles recebam a palavra do teu amor, que você talvez não falou, que tinha que falar, não deu tempo, foi embora? Reze na missa com eles. Senhor, leve agora até a alma destes entes queridos, aonde eles estiverem, e eu sei que eles estão sobre o teu olhar. Leve o meu amor, o meu carinho, minha saudade, mas acima de tudo, leve, Senhor, aqui esse sacrifício que eu entrego nesta missa. Olha o sentido da missa. Eu aceito, Senhor, essa saudade doída, essa saudade, Senhor, que queima no meu coração, mesmo porque eu ainda não sou tão espirituado assim, mas eu entrego nesta missa como motivo para que um dia eu e a minha casa possamos servir a natureza divina. Transforma o meu coração, Jesus. Isso é a missa. Transforma o coração daqueles que já foram, aqueles que estão em casa. Estou pedindo por aqueles que estão vivos na minha casa, meus outros filhos, meus netos, minhas netas, meus colegas. Senhor, que nenhum se perca. Eu rezo por eles. Eu peço agora nessa missa por eles, Senhor. Eu não entendo, mas aceito. Maria, minha mãe, dai-me forças para suportar. A senhora que foi tão experimentada, a senhora que é modelo, a senhora que é imagem e modelo para todos nós, de quem experimentou a cruz, a espada na alma. Consolai, Senhora, os corações aquebrantados, as famílias enlutadas, os que estão nos hospitais e choram. Sim, Maria, nós recorremos à sua poderosa intercessão também nesta Santa Missa. Mas, ó Deus, dai-nos, Senhor, que através desse entendimento, dai-nos a graça de poder nos abrir a Ti, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Eu não entendo, mas Tu sabes tudo, Senhor. Eu sou tão pequeno, mas Tu és o glorioso Deus. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para questionar os mistérios que o Senhor derrama sobre a minha vida? Quem sou eu? Apenas pó, apenas humano. Dai-me o Teu Espírito, Senhor. Olha lá. Não há, vai lá. Tudo posso Naquele que me fortalece. tudo posso.
pois tudo posso naquele que me fortalece. Agora vai lá na cabeça. Não, não há. Vai lá. Pro povo cantar junto com o Padre. Não há. Vai lá. Não há mal que me possa vencer. Olha a letra dessa canção. Não há. Vai lá. Não há. Senhor, nós entregamos esse sufrágio, o sacrifício nesta Santa Missa. A minha casa, o Brasil, esse tempo das eleições. Nós entregamos o fim da guerra. Nós entregamos as almas do purgatório. Nós entregamos os infernos. E aqui eu peço, Senhor, pela vida e a saúde da Zumira, Senhor. Pelas mães grávidas. Pelas mães que os filhos estão presos. Vai lá. Não há. Vai lá. Vai lá. Não há. Não há mal que me possa vencer. Não há. Vai lá. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso, vai. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso Naquele que me fortalece. Tudo posso. Agora vamos orar agora, entregando o sacrifício a Deus. Sim, Senhor, nós entregamos diante do teu santo altar. Mesmo que eu não entenda a minha saúde, Senhor, fragilizada como Padre, todas as dificuldades que eu tenho, Senhor, nesse mundo, eu entrego diante do teu santo altar. A minha casa, a vida e a saúde da minha mãe, a vida e a saúde dos meus irmãos, Senhor. Daí o livramento, Senhor, agora pelos anjos de guarda de cada um deles, da vida do meu irmão Marcelo, da vida do meu irmão Alexandre, da vida da minha irmã Andressa e Renato, pela vida dessas crianças. Sim, Senhor, eu entrego agora como ofertório agradável a minha história, a minha família, tudo aquilo que eu sou, a minha sobrevivência profissional, Senhor, eu coloco diante do teu trono. Eu coloco, Senhor, os que sofrem com enfermidades, os que estão nos hospitais, os que estão em casa nesta hora e sofrem, Senhor, por vários e com vários tipos de enfermidades. Vem, Espírito Santo. Ó Maria concebida sem o pecado, nós recorremos a vós, Santa Mãe, pura, Virgem, Imaculada. Intercede, Maria, agora pela minha vida, pela vida dos meus, pela paz no mundo, pelo Papa Francisco, pelos cardeais que estão reunidos agora nesse local, pelos bispos do mundo inteiro, por nós sacerdotes, padres, pelos religiosos, religiosas, por aqueles que não professam Deus como Senhor. Ó Deus, derrama teu Espírito Santo sobre as almas, Senhor, falecidas. Nós entregamos, Senhor, diante desse trono de graça e de oração, a vida dos filhos que o Senhor me confiou e o Senhor já chamou diante de ti. Venha, Espírito Santo, venha, Senhor, sobre a nós, sobre a igreja, sobre aqueles que sofrem com a depressão, por aqueles que não aceitam o Senhor, estão caídos à beira do caminho. Derrama, Senhor, teu Santo Espírito nas famílias que sofrem. Jesus, 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 Jesus. Eu
Padre, olha agora pelas famílias nesse momento, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, toda a dor, todas as lágrimas, tudo aquilo que o mundo não fala, tudo aquilo que o mundo virou as costas, vem Espírito Santo, sobre aqueles que estão à beira do caminho caído, Senhor, na tristeza, na dor, no vazio interior, na vontade de morrer, Senhor, na inconformidade da perda. Oh, ela chega da câmera, vem, Senhor, derrama o teu santo e poderoso Espírito. Nós nos unimos ao céu, aos santos e anjos, Senhor, e clamamos agora o teu poder, a tua misericórdia no meio de nós. Oh, ela cheira lá, vai orando, irmãos, levanta teu braço, vai pedindo agora que caia por terra tudo aquilo que vem amarrando a vida de muitos, toda confusão espiritual, toda dor, toda inconformidade, que seja quebrado agora pela intercessão da Virgem. Jesus, 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 venha, Senhor. Reina, poderoso Deus, glorioso e eterno Senhor, nós proclamamos o teu nome, Jesus, nesta hora, uma hora, Senhor, de noites, de retiradas no nosso meio, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre os casais, sobre os pais que choram, os pais, Senhor, que hoje, como uma espada, também foi passada no coração de muitas mães. Ó Maria concebida sem o pecado, nós recorremos à vossa poderosa intercessão. Vem, Espírito Santo, consolador da humanidade inteira. Não há. Termina, irmãos, vai lá. Não há. Com fé, não há mal que possa. Vai lá. E Jesus já está no nosso meio, derramando a graça dele. Não há mal. Vai lá. Quero ouvir o povo cantar. Pois tudo posso. Vai lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E ele tem o nome. Em Jesus Cristo. Esse nome tem o poder. Vai lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso em Jesus Cristo. Agora levanta as mãos para terminar. Vai orando no Espírito. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. É mal o que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos de tristeza, de conformidade, de mentira, de ilusões. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Bebe tu mesmo os teus venenos. Não há mal que me possa. Quero ouvir o povo, vai lá. Mas tudo posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tem o nome, em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Entregue então todo esse seu ofertório a Deus. Pode se assentar, irmãos, com muita fé, junto com a